Oi, tudo bem? Aqui é a Carta, sim, Carta. Desculpa minha voz, eu tô um pouquinho gripada, então se eu acabar travando às vezes ou tiver um pouco fanho, é porque eu tô gripada. Então vamos lá, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre trava na hora de falar inglês. Eu não sei vocês, mas eu estou tendo bastante dificuldade com isso e por isso que eu estou trazendo isso em vídeo. Eu estou tendo essa dificuldade para conversar tanto com o meu professor ou quanto com outras pessoas e eu vou falar um pouco sobre situações aqui e vou tentar normalizar isso para vocês, porque eu me comuniquei com o meu professor, passei o que eu estava sentindo para ele e ele me comunicou que isso é normal e que eu não tenho que ficar me preocupando com isso, que na verdade é pior eu ficar me preocupando com isso e me colocar para baixo, porque eu vou ter mais medo de me expor ainda. Então, eu quero contar algumas situações para vocês. Ultimamente tem acontecido duas situações e que me fez perceber que é normal e ao mesmo tempo que assusta a trava na hora de falar. A primeira situação é uma entrevista de emprego que eu fui e nessa entrevista a recrutadora fez aquela grande pergunta: quem aqui fala inglês? Eu e mais uma outra moça levantamos a mão e essa outra moça estava um pouco mais próxima da recrutadora. Então a recrutadora deixou ela falar primeiro. E eu fiquei de boas. A recrutadora fez a pergunta para a moça e a moça não conseguiu responder. Ela ficou um pouco nervosa, deu para ver um pouco o nervosismo dela e ela acabou respondendo que o inglês dela era básico e que ela não entendeu. E a pergunta relativamente era bem fácil. A recrutadora perguntou se ela gosta de ir ao centro da cidade com a sua família. É uma estrutura bem simples se a gente pegar a estrutura da frase e analisar, mas isso não entra em questão. Às vezes entra o nervosismo, às vezes entra que você levanta a mão e não espera que a pessoa realmente pergunte alguma coisa em inglês. Então eu imagino que misturou várias coisas na hora para aquela moça acabar não respondendo a pergunta da recrutadora. E eu super entendo, porque eu também fiquei muito nervosa por ela. E quando a recrutadora virou pra mim e fez a mesma pergunta, só que a recrutadora se embaralhou na hora de perguntar, mesmo em inglês. E ela acabou perguntando e eu pedi pra ela repetir, porque como ela se embaralhou e ela só finalizou a frase repetindo de novo, eu pedi pra ela repetir a frase inteira. Ela repetiu a frase inteira, eu respondi a ela e ela logo depois virou pro restante do pessoal e fez uma pergunta em espanhol, se alguém falava em espanhol. Ninguém falou nada, então ela seguiu a entrevista normalmente. Só que eu vi aquela situação e vi que a menina não conseguiu responder uma frase relativamente simples e aquilo me deixou nervosa por ela. E se tivesse sido comigo? E se ela tivesse feito uma pergunta não tão simples, talvez uma pergunta mais complexa, com alguma palavra específica que eu não conhecesse? Porque existem muitas palavras no inglês que são específicas. Se dentro da entrevista ela tivesse me perguntado alguma coisa sobre imóveis, eu não saberia responder, porque esse vocabulário eu talvez não me lembre, talvez eu tive, mas talvez eu não tive tanto contato. Se ela tivesse me perguntado sobre esportes, talvez eu não soubesse responder ela. Então tem vários contextos que existem palavras, existem vocabulários que a gente não tem tanto contato. Até mesmo no português, a gente não sabe 100% do português. Ninguém é 100% fluente em nenhum idioma. Até porque se eu estiver ao lado de vários advogados e eles começarem a falar de formas mais técnicas de alguma coisa de júri, eu não vou entender. Assim como eu não vou entender um médico conversando com outro médico e falando sobre palavras mais técnicas. Isso é normal. É questão da nossa bolha social, é questão do nosso vocabulário. E ali naquele momento eu vi aquela menina e eu fiquei muito nervosa por ela. Porque eu também tenho essa trava com algumas situações. E eu fiquei me imaginando. E a outra situação foi em um aplicativo que é para conversar com pessoas de outros países que estão aprendendo o inglês. E é por mensagem, por áudio e você pode fazer ligação. Se não me engano, só ligação normal, não tem, eu acho que videochamada, pelo menos até agora não liberou pra mim. Eu tô nível muito baixo, então tem algumas coisas que eu não posso enviar ou fazer dentro do aplicativo. Mas ligação pode normalmente. E um dia desses eu estava me comunicando por mensagem, mandando áudio normalmente. Até que eu resolvi fazer uma ligação com alguém. Assim, a partir do momento que eu fiz a ligação,
eu comecei a conversar com a pessoa, eu comecei a ficar um pouco nervosa, porque a pessoa estava falando... Porque são pessoas de todos os países. Às vezes você está conversando com um indiano que está aprendendo inglês, ou com um marroquino que está aprendendo inglês, ou até um americano. Tem também algumas pessoas dos países ingleses que estão no aplicativo. É muito raro, é mais pessoas de outros países, mas existe. E dentro disso, eu tentando me comunicar com a pessoa e eu simplesmente travei. Eu não conseguia responder, eu não estava mais entendendo a pessoa, eu estava tão nervosa que eu desliguei a chamada. Eu desliguei na cara da pessoa, nem dei tchau, eu só desliguei de tão nervosa que eu fiquei. E eu fiquei pensando naquela situação, sabe? Pô, eu tô quase terminando aí meu curso, será que não é melhor eu estender o meu curso? Será que eu não tô conseguindo me comunicar? Isso é normal? E eu me senti muito frustrada por isso ter acontecido. E eu queria trazer essas situações aqui, porque eu imagino que não deve ser só eu, até porque eu comuniquei isso com o meu professor, e ele me explicou que é normal essa trava, assim, a partir do momento que você sai do teórico e começa a colocar em prática o seu aprendizado, é normal essa trava, que você tem um receio, um medo, ainda mais que de um brasileiro para um brasileiro, a gente tem muito preconceito com outro idioma, né? É incrível como se um gringo vem pra cá, a gente trata ele tão, nossa, que legal que você está tentando falar português. Agora, se a gente vê outro brasileiro falando inglês e essa pessoa erra, a gente tende a julgar. E às vezes a gente faz isso inconscientemente, porque você recebeu esse julgamento e você passa pra frente esse julgamento. E eu já fiz isso, eu já recebi, eu já passei e já vi acontecendo. E é triste, é irritante e frustrante ao mesmo tempo, é vários sentimentos misturados. Então, é claro que a gente tem que tentar entender a situação da pessoa, se a pessoa é uma pessoa que está aprendendo, se é uma pessoa falante da língua, se existem inúmeras outras situações, mas de qualquer forma, evitar criticar o amiguinho é bacana, e isso acaba deixando a outra pessoa nervosa, você nervoso, e todo mundo se frustra no outro idioma. Então, meu professor me falou o quanto é normal isso, e eu entendi, eu compreendi que é normal, só que ainda assim, é tão frustrante pra mim quando eu não consigo me comunicar. Existiu um momento dentro da sala de aula em que a gente estava se comunicando de acordo com algumas perguntas. E teve uma pergunta específica que eu não concordava com a resposta de algumas pessoas. E eu queria me comunicar, eu queria falar que eu não concordei com aquilo. Só que eu simplesmente não conseguia. Eu queria falar que eu não concordei, que eu não concordei, que eu não levava aquilo como uma verdade pra mim, e eu simplesmente não conseguia me comunicar. Nossa, isso me frustrou muito, 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 muito. E o meu professor percebeu, e depois da aula ele me chamou e a gente conversou, e ele me explicou que é normal, que eu tenho que me expor mesmo, que eu não posso sentir medo, que é pior. Ele me explicou que às vezes se você não está conseguindo explicar o que você está pensando na sua cabeça em português e passar para isso em inglês, tenta fazer isso ficar um pouco mais simples. Coloca palavras simples, ou, por exemplo, a gente está dentro de uma sala de aula. Mistura o português e o inglês, não tem problema. Eu te corrijo. E é claro que ele falando isso, é claro que te dá coragem de fazer, mas na hora eu não pensei nisso, na hora eu travei. E ele falou que é normal, só que pra gente, na hora que acontece, não é normal. A gente não quer errar, a gente não quer falhar, pelo menos eu não quero. Quando eu travo, eu me sinto muito mal comigo mesma. Eu só queria trazer aqui pra vocês que é normal e que isso acontece e que você não pode ter medo de se expor em qualquer idioma que você estiver aprendendo, não só o inglês. É claro que aqui eu tô falando em inglês, focando no inglês porque é o idioma que eu estou aprendendo. Mas se você está aprendendo espanhol, alemão ou qualquer outro idioma, eu considero que isso seja normal, eu considero que, na minha opinião, isso deve acontecer com inúmeras pessoas. E eu queria trazer aqui para vocês situações que aconteceram comigo, que eu estou trabalhando para melhorar e que, é claro que eu quero que você sinta que existe alguém que também passou por isso e que eu estou dando minha mão para você não desistir. Não ligue para críticas,
Não ligue para uma trava, para uma situação. Situações são isoladas, são pra gente aprender, são pra gente evoluir e melhorar. Eu já tive contato com outros idiomas, dois idiomas na verdade. Eu tive contato com o espanhol quando eu era bem pequenininha e onde eu tenho até fitas de áudio, né, antigas, de eu cantando em espanhol, de eu conversando em espanhol. E hoje em dia eu não falo espanhol, eu não tenho mais contato, eu perdi a língua 100%. E eu tive muito contato com uma língua diferente, né, que é o alemão. Eu tive muito contato com o alemão, eu aprendi o alemão quando eu morei em outro estado, e lá o alemão era como uma segunda língua, praticamente isso. E eu aprendi, eu consegui me comunicar, consegui entender, eu gostei de aprender o alemão, na verdade. Foi a primeira aula que eu tive quando eu me mudei, e eu gostei muito, eu gostei bastante do idioma, eu aprendi, eu conseguia me comunicar. E só que quando eu me mudei, quando eu voltei para a região de São Paulo, né, para o interior, eu simplesmente não tive mais contato com o alemão. Eu nunca mais ouvi nada em alemão. Acho que se eu ouvir uma música é muito. Eu não tive mais contato com livros, com pessoas que falavam, com nada. Hoje em dia, se eu lembro uma palavra que é um xingamento, é muito. Eu não lembro como fala bom dia no idioma. Eu não lembro, que é o básico. Você aprender a falar bom dia, boa tarde, boa noite, e eu não lembro. Então, se você não tem contato, se você não se expõe no idioma, é claro que você não vai lembrar, é claro que você não vai ter mais vocabulário, é claro que você vai esquecer. Isso é normal. Então, se exponha, tenha contato, faça você o contato com o idioma. Seja com um podcast, seja falando com algum amigo que é falante do idioma, que pode te ajudar pelo WhatsApp, ou tentar aplicativos que eu pretendo trazer aqui para vocês, que você possa conversar com outras pessoas que também estão querendo aprender. Então, acho que é isso. Eu espero que eu tenha passado nesse vídeo o que a minha trava. Eu espero que fique registrado para mim mesma de que sim, eu estou passando por essa situação, eu estou trabalhando para isso ser resolvido e eu pretendo não ter mais essa trava, eu pretendo me expor mais, eu pretendo ter menos medo na hora de falar e eu pretendo ajudar outras pessoas com isso. E eu espero que aqui nos comentários apareçam histórias, apareçam situações, apareçam ajudas, apareçam pessoas que queiram repassar conhecimento, ter conhecimento e tudo mais. E eu espero que a gente aprenda o idioma que a gente quer e que a gente conquiste aquilo que a gente esteja desejando. Que no caso é o inglês para mim, no momento. Esse é o meu objetivo. E qual é o seu objetivo? Coloca aqui embaixo, vamos compartilhar conhecimento, vamos se conhecer, vamos trocar conhecimento. É um prazer imenso se você está me conhecendo agora. Eu fiz um vídeo explicando por que eu comecei o canal e eu espero que esse diário de progresso meu me ajude e ajude outras pessoas. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!